Boa noite a todos. Preparei esse material aqui fazendo uma revisão dos conteúdos que nós trabalhamos até antes da paralisação. Espero que estejam todos bem aí com esse isolamento social. Esperamos que esse momento tão difícil que nós estamos vivendo hoje passe logo, né? Nós voltamos a ter o nosso convívio social. E enquanto esse momento não chega, a gente vai tentando trabalhar alguns conteúdos que nós vimos com vocês. Eu preparei esse material aqui em 3 formatos, fiz um formato de vídeo, um formato PowerPoint e vou mandar também em PDF. E no final dessa apresentação tem uma atividade para vocês, já computando uma nota para o primeiro bimestre. Espero que a aula seja do bom proveito de todos. No capítulo 1, nós vamos trabalhar matéria, substâncias e misturas. Aí nós temos os seguintes conteúdos: o estudo da química, a classificação da matéria, propriedade da matéria, fenômenos físicos e químicos, estudo das substâncias e estudo das misturas. A química fornece explicações importantes sobre o nosso mundo e como ele funciona. Ela tem várias aplicações, dentre elas nós podemos destacar o desenvolvimento de medicamentos, o aumento da produção de alimentos com desenvolvimento de fertilizantes e pesticidas, a utilização de elementos químicos para a produção de chips e placas de circuitos integrados de aparelhos eletroeletrônicos, como rádios, telefones celulares e computadores. Matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa um lugar no espaço, certo? Então, na matéria, nós podemos extrair o corpo, que é uma porção limitada dessa matéria, e do corpo nós podemos obter o objeto, que é um corpo com uma forma e uma finalidade. Aí nós poderíamos citar como exemplo uma mesa, né? Onde nós temos a madeira, que poderia ser nossa matéria, nós temos a tábua, que é o nosso corpo, e temos a mesa, que é o nosso objeto. Então, matéria, massa, e ocupa um lugar no espaço, corpo, uma porção limitada dessa matéria, e o objeto é um corpo com uma forma e uma finalidade. Mais embaixo nós temos um gráfico aí mostrando os 3 estados que a água pode ser encontrada na natureza, né? No estado sólido, estado líquido, estado gasoso. Aí temos a passagem de um estado para o outro. Passagem da água do estado sólido para o estado líquido recebe o nome de fusão. Passagem do estado líquido para o gasoso, vaporização. Lembrando que essa vaporização ela pode ocorrer de 2 formas. Ou evaporação, se for ação da natureza, ou ebulição, se for pela ação do homem. Passagem do estado gasoso para o estado líquido recebe o nome de condensação ou liquefação. E do líquido para o sólido, solidificação. Também temos a passagem do sólido para o gasoso ou do gasoso para o sólido, que recebe o nome de sublimação. Sistema é a parte do universo em estudo. No nosso caso, nós vamos adotar o meio ambiente como nosso sistema. O sistema ele pode ser isolado, ele pode ser fechado ou pode ser aberto. Quando é que o sistema é isolado? Quando não há troca de energia e matéria com o meio ambiente. Aí nós temos no caso aí o exemplo de uma garrafa térmica, né? O objetivo da garrafa térmica é conservar aquilo que está dentro dela. Então não há troca nem de energia e nem de matéria dentro de uma garrafa térmica. Fechado. A troca de energia sem haver a troca da matéria com o meio ambiente. Aí nós temos como exemplo uma garrafa de Coca-Cola lacrada. Então ela só absorve energia, então com isso ela vai esquentando, mas não há troca de matéria. O aberto, a troca de energia e matéria com o meio ambiente. Então a partir do momento que nós abrimos uma garrafa de Coca-Cola, ela libera logo um gás. Então, além dela esquentar, absorvendo energia, ela também está liberando a matéria, que no caso aí é o gás. Fenômenos físicos. O fenômeno físico é aquele onde ocorrem transformações da matéria, onde não há reação química, não há alteração da composição química da matéria. Então nós podemos citar alguns exemplos aí. Dentre eles nós podemos destacar a mudança do estado físico. O que seria essa mudança do estado físico? É a passagem da água do estado sólido para o estado líquido, para o estado gasoso. Ou seja, a água pode ser encontrada em 3 estados físicos na natureza. Lá embaixo nós temos uma observação muito interessante.
O fenômeno físico ele não altera a estrutura da matéria e ele pode ser reversível. Então, toda vez que nós pudermos fazer o caminho contrário, o fenômeno é físico. Fenômeno químico. Ocorrem transformações da matéria, ocorrendo reação química, a formação de novas substâncias. Então, nesse caso aí, ele já altera a estrutura da matéria. Como exemplo, nós podemos citar a decomposição dos alimentos. O que seria essa decomposição dos alimentos? Na verdade, é a oxidação dos alimentos. É quando o alimento ele já está se decompondo. Então, nesse caso, nós não temos como reverter o processo. Já a transformação de uma nova substância. Observe aí na observação. O fenômeno físico ele altera a estrutura da matéria. O fenômeno químico ele altera a estrutura da matéria e não pode ser reversível. Então, toda vez que ocorrer um fenômeno que nós não podemos fazer o caminho inverso, o fenômeno é químico. Agora nós temos um exemplo aqui bem clássico aqui que nós até vimos em sala de aula. Classifique os fenômenos abaixo em físico ou químico. A digestão dos alimentos. A digestão dos alimentos é um fenômeno químico. Por quê? Porque nós não podemos inverter o processo, certo? Fusão do chumbo. A fusão do chumbo, na verdade, é a passagem do estado sólido para o estado líquido do chumbo. Então, nesse caso, nós podemos reverter o processo. Então, nesse caso, o fenômeno é físico. A formação do ovário. O ovário cai durante a noite, aquelas gotículas de água, e durante o dia ele evapora. Então, também é um fenômeno físico, pode ser reversível. Queima do papel. Ao queimar o papel, ele se transforma em cinza. Nós não temos como pegar essa cinza e voltar a ser papel. Então, nesse caso aí, o fenômeno é químico. Amassar latas. Eu posso pegar a lata e posso desamassar, continua sendo uma lata. Então, nesse caso, o fenômeno físico. Fusão da parafina. É o mesmo caso do chumbo, é passar do estado sólido para o estado líquido. Nós também podemos reverter o processo da parafina. Parafina é a parte branca da vela. Então ela derrete e depois ela volta para o estado sólido. Então também o fenômeno é físico. Átomos e moléculas. Vamos observar bem para a seta. Antes da seta, no primeiro caso, eu tenho duas bolas azuis, certo? Então, cada bola, com cada qual ela representa um elemento químico. Então, eu tenho dois átomos de hidrogênio, que é o mesmo elemento químico. Eles estão reagindo e estão formando apenas uma molécula de hidrogênio, com dois átomos de hidrogênio. No segundo caso, nós temos três bolas, duas azuis e uma amarela. As duas azuis estão representando o elemento hidrogênio, a amarela representa o elemento oxigênio. Então aí eu tenho dois elementos químicos, mas eu tenho três átomos. Cada bola representa um átomo, cada cor está representando um elemento químico. Após a seta, elas estão reagindo e estão formando apenas uma molécula, com dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Sistemas. Nosso sistema é formado de substâncias puras e de mistura. As substâncias puras elas podem ser simples ou compostas. Já as misturas elas podem ser homogêneas ou heterogêneas. Substâncias simples são aquelas formadas por apenas um elemento químico. Aí nos exemplos aí nós temos o oxigênio, tenho dois átomos de oxigênio, mas a substância é simples, que é só um elemento químico. Tenho ferro, tenho o enxofre, a quantidade de enxofre é 8, mas o elemento é só um, que é o enxofre. Assim como no fósforo nós temos 16 átomos de fósforo, mas é apenas um elemento químico. Então, toda vez que tiver apenas um elemento químico, a substância é simples. Substâncias compostas são formadas pela interação entre dois ou mais elementos químicos. Primeiro exemplo aí, eu tenho o H2O, a água. Certo? Nós temos dois átomos de hidrogênio e um de oxigênio. Segundo exemplo, cloreto de sódio, que é o nosso sal de cozinha. Eu tenho um átomo de sódio, que é o Na, e tenho um átomo de cloro, que é o Cl. Terceiro exemplo, H2SO4, que é o ácido sulfúrico. Certo? Nós temos dois átomos de hidrogênio,
1 átomo de enxofre e 4 átomos de oxigênio. Alotropia ocorre quando o mesmo elemento químico forma duas substâncias simples e diferentes. Aí, no caso do exemplo, nós temos o oxigênio. No primeiro caso, eu tenho 2 átomos de oxigênio e no segundo eu tenho 3 átomos de oxigênio. Então, a substância é simples porque é formada por apenas um elemento químico. Então, quando o mesmo elemento químico forma duas substâncias simples diferentes, nós dizemos que ocorreu a alotropia. Por que são diferentes? O O2 é o gás oxigênio e o O3 é o gás ozônio. O gás oxigênio nós utilizamos na respiração e o gás ozônio nós utilizamos na camada de ozônio. Mistura. A maioria da matéria é constituída de misturas de diferentes substâncias. Uma mistura pode ser homogêneas, são uniformes, possuem apenas uma fase. Aí, no caso, nosso exemplo, aí nós temos a água e o sal. Quando nós dissolvemos o sal na água, nós não conseguimos diferenciar quem é a água e quem é o sal. Então, nós temos apenas uma fase. Heterogênea, não se misturam, possuem mais de uma fase. No nosso exemplo aí, nós temos a água mais o óleo. Não se misturam, nós observamos o óleo na parte superior e a água na parte inferior. Então, são duas fases nesse caso. Olha a nossa observação. O que é a fase? O que nós definimos como fase? É aquilo que nós conseguimos ver na mistura, certo? Então, entre a água e o óleo, eu consigo ver tanto a água quanto o óleo. Então, ali eu tenho duas fases. Já na água e o sal, eu não consigo ver o sal dissolvido na água. Então, só tem uma fase, certo? Quando tiver apenas uma fase, homogênea. Duas ou mais fases, heterogênea. Agora nós temos um exercício proposto. Essa é a primeira questão, caiu na Universidade Mackenzie, São Paulo. Indique o número de elementos, de átomos, de substâncias e de moléculas representada em um sistema formado por. Aí nós temos um diagrama. Nesse diagrama nós temos bolas vermelha, preta e branca, certo? A primeira pergunta, ele pergunta, indique o número de elementos. Pessoal, os elementos nós vamos representar pelas cores. Então, nós temos a cor vermelha, a cor branca e a cor preta. Então, nesse caso, nós temos 3 elementos químicos, certo? A segunda pergunta, para nós indicarmos a quantidade de átomos. Os átomos vão ser representados por cada bolinha. Se nós formos contar, nós temos um total aí de 12 bolas. Então, nós temos 12 átomos. Ele pede também a quantidade de substâncias, certo? As quantidades de substâncias vão ser formadas pelos pares de átomos aí. Nós temos uma substância formada por uma bola preta e uma bola branca. Se nós observarmos, as duas lá em cima são iguais, então é só uma substância. Nós temos uma substância formada por uma bola vermelha e outra branca, que é a segunda substância. A terceira substância é formada por uma branca e duas pretas. E a quarta substância é formada por duas pretas e uma bola branca. Então, nós temos 4 substâncias. E a última pergunta, ele pede a quantidade de moléculas. As moléculas são os pares de átomos que estão formando aí. Ó. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5 pares de átomos formando as moléculas aí. Então, são 5 moléculas. Então, a alternativa correta seria a letra A. 3 elementos, 12 átomos, 4 substâncias e 5 moléculas. Segunda questão. Os diagramas a seguir representam modelos de substâncias simples, compostas e ou misturas. As esferas claras, escuras e listadas, etc. Ou de tamanhos variados, representam átomos diferentes. Esferas em contato representam átomos ligados quimicamente. Aí nós temos 4 diagramas. O diagrama A, o diagrama B, o diagrama C e o diagrama D. Analisando cada um dos diagramas, podemos concluir que, letra A, no diagrama A, temos apenas 8 átomos. Então, pessoal, os átomos eles são representados por cada uma dessas bolas. Então, se nós formos olhar para o diagrama A, nós temos 7 bolas. Então, a alternativa A está descartada. Alternativa B. No diagrama B, temos apenas 5 moléculas. No diagrama B, observem bem, as moléculas são formadas pelos pares de átomos. Nós temos 1, 2, 3, 4 pares de átomos. Então, a alternativa B também está descartada. Alternativa C. No diagrama C, as moléculas representam substâncias compostas. Observem bem, os elementos químicos vão ser representados pelas cores. Então,
no diagrama C nós temos as cores branca e azul. Então a cor branca representa um elemento e a cor azul representa outro elemento. Quando é que a substância é composta? Quando ela é formada por 2 ou mais elementos químicos. Então no diagrama C nós temos 2 elementos, um elemento branco e um elemento azul. Então a alternativa C está correta. Alternativa D. No diagrama D temos 3 elementos químicos. Então observem bem, ó, só tem 2 cores, a branca e a verde. Então são apenas 2 elementos químicos. Então está errada. A alternativa correta seria a letra C. Terceira pergunta. Observe a representação dos sistemas 1, 2 e 3 e seus componentes. O número de fase em cada um é respectivamente. No pote 1, nós temos o óleo, a água e o gelo. Então vamos analisar o pote 1. Pote 1, nós podemos observar o óleo? Sim. Observamos a água? Sim. Observamos o gelo? Sim. Então no pote 1 nós temos 3 fases, certo? No pote 2, nós temos a água gasificada e o gelo. Então, nós podemos observar a água, é um sistema, podemos olhar o gás, 2, e podemos olhar o gelo. Então, aí nós temos 3 fases. No item 3, nós temos a água salgada, o gelo, o óleo e o granito. Então, vamos analisar com calma esse item 3. A água salgada representa uma fase, o gelo representa a segunda fase, o óleo representa a terceira fase. Se nós pudermos observar o granito que está lá no fundo do pote 3, ele é composto por 3 elementos, o quartzo, a mica e o feldspato. Então são 3 fases. Então, nesse caso, somando as 3 fases que nós já tínhamos da água salgada, do gelo e do óleo, com mais 3 fases do granito, nós temos 6 fases. Então a alternativa correta seria a letra E, certo? 3 fases no primeiro pote, 3 fases no segundo e 6 fases no terceiro pote. Próxima pergunta. Em um sistema fechado, contém água líquida, cloreto de sódio dissolvido, cloreto de sódio não dissolvido, cubo de gelo e gases nitrogênio e oxigênio não dissolvidos na água líquida existem. Aí o que ele pergunta aí, ó, letra A, 4 fases, 4 componentes, letra B, 3 fases, 3 componentes, letra C, 4 fases, 3 componentes, letra D, 3 fases, 4 componentes e letra E, 2 fases e 5 componentes. Vamos analisar primeiro as fases. Nós temos uma fase do cloreto de sódio não dissolvido, nós temos a segunda fase do cloreto de sódio dissolvido, a terceira fase é formada pelo gelo, e a quarta fase é formada pelos gases nitrogênio e oxigênio. Então, em relação ao número de fases, nós temos 4 fases. Em relação aos componentes, nós temos água, cloreto de sódio, nitrogênio e oxigênio. 4 componentes. Então, a alternativa correta seria a letra A. 4 fases e 4 componentes. Próxima pergunta. Adicionando-se excesso de água à mistura formada por sal de cozinha, areia e açúcar, obtém-se um sistema. A primeira pergunta que ele faz é saber se o sistema é homogêneo ou heterogêneo. Aí depois ele quer saber o número de fases, se ele é monofásico, se apresenta uma fase, bifásico, 2 fases e trifásico, 3 fases. Então vamos analisar primeiramente saber se é homogêneo ou heterogêneo. Observe bem, quem são os elementos participantes da mistura? Sal, água, areia e açúcar. Pessoal, o sal e o açúcar eles se dissolvem na água, formando uma fase. A areia vai ficar lá no fundo, formando a outra fase. Então, nesse caso aí, o sistema é homogêneo e vai possuir 2 fases. Uma da água dissolvida com sal e açúcar e a outra da areia. Então, o sistema é heterogêneo e bifásico. Então, a alternativa correta seria a letra D. Agora nós temos uma atividade aí complementar para você, já valendo uma nota para o primeiro bimestre, certo? Primeira pergunta. Identifique cada um dos seguintes sistemas como aberto, fechado ou isolado, justificando a sua resposta. Então vocês vão analisar item por item, vão verificar se o sistema é aberto, se ele é fechado ou se ele é isolado. Como nós vamos justificar a pergunta? Se for aberto, a troca de matéria e energia com o meio ambiente. Fechado, a troca de energia sem haver a troca da matéria.
Já o isolado não ocorre nem troca de energia e nem a troca da matéria. Segunda pergunta. Classifique os fenômenos abaixo em fenômeno físico ou fenômeno químico, certo? Então, vocês vão analisar cada um dos itens aí e vão verificar onde ocorre o fenômeno físico. O que é o fenômeno físico? Quando não há alteração da estrutura da matéria. E ele pode ser o quê? Reversível. Vocês vão verificar onde ocorre o fenômeno químico. Quando é que ocorre o fenômeno químico? Quando altera a estrutura da matéria e nós não podemos reverter o processo. Tranquilos? Terceira pergunta. Classifique as misturas abaixo em homogêneas ou heterogêneas, indicando o número de fases. Então, meus guerreiros, vocês vão analisar cada uma das alternativas aí e vão dizer onde é que ocorre mistura homogênea e onde é que ocorre mistura heterogênea, certo? A mistura vai ser homogênea quando ela só tem uma fase, então para nós vai ser o quê? Monofásico. Se ela for heterogênea, ela já não tem mais uma fase, ela pode ser o quê? Bifásico, trifásico e assim por diante. Então, vocês vão analisar cada item, vão verificar onde é homogênea e onde é heterogênea e vão indicar a quantidade de fases que vocês estão observando. Quarta questão. Analise a representação. Aí ele dá os elementos, o H2, o O2, o H2O, o carbono grafite, CH4, o O3, Na2SO4, HNO3, carbono diamante e o CO2. Ele está pedindo para vocês identificar, na letra A quantidade de substâncias simples. Então, vocês vão analisar cada um desses compostos aí, vão verificar onde é a substância simples. Quando é que é a substância simples? Quando ela é formada por apenas um elemento químico. Letra B, a quantidade de substâncias compostas. Quando é que é a substância composta? Quando ela é formada por 2 ou mais elementos químicos. E a letra C, aonde ocorre a alotropia. Quando é que ocorre a alotropia? Quando o mesmo elemento químico forma duas substâncias simples e diferentes. Na quinta questão, nas condições normais, quais das substâncias formam misturas heterogêneas? Então, vocês vão analisar aí e vão identificar quais são as substâncias misturas heterogêneas, que elas têm duas ou mais fases. Sexta, relativamente aos sistemas abaixo, podemos afirmar que existe uma. Observem bem, item 1, água líquida mais água sólida. Item 2, gás oxigênio. Item 3, etanol e areia. O etanol para nós é o álcool. Item 4, o gás carbônico e o gás hidrogênio. O que vocês vão analisar? Na letra A, ele pergunta se substâncias puras em 3, ou seja, quem é o 3? É o etanol e a areia. Vocês vão analisar se lá é uma substância pura. Assim como na letra B, substância composta em 2, você vai lá no 2, que é o gás oxigênio. Vai verificar essa substância composta. E assim sucessivamente. Sétima questão, ele pergunta. Petróleo é uma, vocês vão dizer se o petróleo é uma substância simples, se ele é uma mistura homogênea, se é uma variedade de alotropia do carbono, se é uma substância composta ou se é mistura heterogênea. Beleza? Então, as orientações aí, ó. A atividade ela é de caráter individual, certo? Eu sugiro que vocês leiam o capítulo 1 do livro didático de vocês. Podem estar tirando dúvida comigo aqui no grupo mesmo, da turma aí que já criaram, certo? Ou quem quiser ir no privado também pode mandar mensagem, ou via o e-mail também. Estou aqui 24 horas não, mas assim estou todo o tempo disponível para estar tirando as dúvidas de vocês. Ao resolver a atividade, o aluno deverá encaminhar a resolução para o e-mail. Tá aí o e-mail, então cada um vai resolver sua atividade e vai postar a sua resolução nesse e-mail aí. A atividade deverá ser encaminhada até o dia 6/4, então uma data bem razoável para vocês estarem estudando, revisando e resolvendo as questões, certo? Bons estudos, espero que o conteúdo tenha sido do agrado de todos e boa noite.